Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Que o Senhor esteja sempre conosco, né? Hoje e sempre, e que Ele e a espiritualidade sempre presente nos permita assimilar com a maior correção possível a lição de hoje, para o benefício de todos. Que assim seja. Olha, a palavra de hoje é do livro Fonte Viva, né? Vocês já conhecem. Capítulo 55, denominado Elucidações. É uma epístola, segunda epístola aos Coríntios, né? Então é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ok? E o versículo diz o seguinte: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Isso é uma palavra de Paulo aos Coríntios, né? A comunidade de Coríntios. A sua segunda epístola, né? E logo nesse versículo aqui, eu não entendi muito bem esse versículo aqui, tá? Que ele diz assim, olha, preste atenção. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus? Bom, em primeiro lugar, ninguém prega Cristo, é Cristo que prega para a gente, né? Nós pregarmos para Cristo, quem somos nós? Ninguém para isso, ninguém, né? Ele diz, porque não pregamos a nós mesmos. Claro que não, ninguém prega a si próprio. A gente prega para os outros, né? Para os nossos irmãos. E nem para Cristo, correto? Que é o Senhor. E ele continua, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, na minha opinião, esse versículo deveria ser assim, ó. Porque não pregamos a nós mesmos. Não, pera aí, só um instante, só um instante. Muito bem, então, na minha opinião, esse versículo deveria ficar assim, ó. Ai, meu Deus, poxa, tá difícil. Porque não pregamos a nós mesmos? Seria porque não pregamos por nós mesmos, mas por Cristo Jesus,
o Senhor. Aí eu consigo compreender esse versículo, tá? Porque não pregamos por nós mesmos, mas por Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aí eu consegui compreender alguma coisa, né? Então, vamos ao estudo da lição, né? Emmanuel começa assim, ó. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quer dizer, se nós somos aprendizes da Boa Nova, nós somos discípulos de Jesus, tá? Quando em verdadeira comunhão com o Senhor, quer dizer, quando estamos completamente integrados às leis divinas, né? Eternas e imutáveis, né? Que são de Deus, mas se são de Deus, é do Senhor também. Concordo? Então, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão com o proveito desejável os ensinamentos do Mestre. Então, ele aqui está nos dizendo que nós devemos retrair a nossa individualidade, porque nós somos indivíduos únicos, né? Ninguém é igual a gente, não só pela aparência física, como pelo nível espiritual que não pode ser igual um ao outro, porque passaram por experiências diferentes e também têm cargas espirituais de outras existências anteriores diferentes. Entendeu? Então, nós devemos, para servir, sermos servos, né? Como ele diz aqui, por amor de Jesus, nós temos que nos anularmos. Entendeu? É o que ele está querendo dizer aqui. Não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade. Quer dizer, esquecermos, inclusive, os nossos conhecimentos. Nós temos que pregar para a multidão, tá? Os ensinamentos do Mestre na sua íntegra, sem
transformarmos em nada, sem modificarmos em nada esses ensinamentos. Porque esses ensinamentos vêm de Jesus. Jesus nos trouxe, foi enviado pelo nosso Pai para nos trazer, né, as verdades divinas, eternas e imutáveis dele para nós, para o nosso aprimoramento. Certo? Então, nós devemos transmitir à multidão, pregar à multidão, os ensinamentos do Mestre na sua íntegra, tá? E não modificá-la em nada. Aí ele continua, Emmanuel continua. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, quer dizer, em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, quer dizer, aquela vida cristã que está apropriada, tá? Há uma vida cristã, realmente. Aí ele diz, em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. E ele ainda diz mais aqui para depois eu voltar e explicar para vocês, tá? Ele diz assim, ó, se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atento ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. Então, Emmanuel está nos dizendo, querendo nos dizer, está nos dizendo aqui o seguinte: que para quem está completamente enquadrado em uma vida cristã, tá? As únicas paixões, desejos, né? As únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador de nossas realizações. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo que
as paixões que nos cabem é a de aprender sempre, certo? Humildade para aprender o Evangelho, estudando com seriedade e profundidade, buscando compreender a realidade da vida realmente, tá? Ajudar até nós estamos rodeados de oportunidades de ajuda aos nossos irmãos, entendeu? Nós estamos rodeados, porque ajudar é fazer caridade, tá? E a caridade, ela é muito ampla, muito vasta. Nós podemos ajudar uma pessoa de diversas maneiras. Para se ter uma ideia, o simples fato de nós darmos atenção a uma criatura que está com problemas, a escutarmos com atenção, replicando, inclusive, mostrando interesse, entendeu? No seu problema, escutá-lo com toda atenção, demonstrando para ele que nós estamos preocupados com o problema dele e até o orientando, dando conselhos e tudo mais. Isso é caridade. Isso é a forma mais fácil, no caso, não digo mais fácil, mas é uma forma bem razoável para ajudarmos, né, o nosso próximo. Então, nós estamos rodeados de oportunidades para ajudar aos nossos irmãos em várias áreas de ação, tá? E ele diz também sobre a outra paixão, e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Espera aí, deixa eu vir até aqui, ó. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. Vocês me perdoem, mas eu tenho que fechar essa janela, que eu não quero que ninguém me escute. E eu tenho que falar alto, porque eu estou sem microfone, estou usando apenas o microfone do notebook. Então, eu peço licença para vocês, vou dar um pause aqui para fechar a janela ali, ok? E já volto. Bom, de volta, amigos. Olha, eu aproveitei para
beliscar ali alguma coisa para ativar o raciocínio. Mas eu havia parado então na terceira paixão cabíveis a nós, que seria a de servir. Que seria, não, que é a de servir, né? E servir também acontece igualmente com ajudar. Nós estamos cercados de oportunidades de servir aos nossos irmãos, ao nosso próximo, de servir a Deus. Porque servir também é muito amplo. A própria sugestão que eu dei anteriormente de que dar a atenção a uma pessoa com problemas seria ajudar, é servir. É servir a Deus também, a Jesus. Concordam comigo? Então, oportunidades, tá? De ajudar e servir e aprender, que é o principal, né? Porque sem aprendermos, pouco poderemos ajudar ou servir. Ou pelo menos teremos condições mais precariamente. Então, aprender é muito importante. Esse aprendizado pode ser não somente pelo estudo, como nós estamos fazendo aqui, como também pelo vivenciar experiências, né? Vivenciar experiências que nos trazem aprendizado, certo? Outra coisa que Emmanuel nos deixa claro aqui é que ele é o planificador de nossas realizações em termos de aprendermos, ajudarmos e servirmos. Em termos de servirmos a Deus, ele é o grande planificador. Por quê? Porque ele conhece o nosso potencial, entendeu? O potencial de cada um, ou melhor, o que cada um tem condições de fazer em termos de ajudar ou servir, por exemplo, tá? Então, ele planifica, ele é um planificador, ele planeja, tá? Ele que planeja as nossas ações, as nossas contribuições, no caso, com a humanidade, tá? E ele nos dá tarefas condizentes com o nosso potencial, como eu acabei de falar, com as nossas condições de podermos ajudar e servir. Entendeu? Então, diante disso, devemos ser humildes e aceitar com resignação e entusiasmo até, tá? O trabalho que nos for atribuído, tá?
convencidos de que essa pronunciação, tá, permanece invariável nas circunstâncias da vida. Ele sempre vai escolher cada um para servi-lo, Deus ou Jesus, sempre vai escolher cada um para servi-lo segundo suas condições de cultura, de religiosidade, né? E de espiritualidade. E até mesmo de condições físicas. Porque nós podemos ter, por exemplo, uma criatura que só possa ajudar de forma fisicamente, através de seus braços, suas pernas, entendeu? Uma ajuda física, no caso, correto? Muito bem, então. Então, Emmanuel continua. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu, do nosso ego, em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus, que dizem respeito ao reino de Deus e não às nossas particularidades, entendeu? E peculiaridades e personalidade. Então ele diz: a nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, quer dizer, em nome de Jesus, tá? Nós pregamos em nome de Jesus, porque Jesus que pregou para nós. Ele que passou a sabedoria dele para nós, tá? Então, nós não pregamos em nosso nome, nós devemos pregar sempre em nome de Jesus, que inclusive tinha autoridade na época e reconhecimento, né, para isso, né? As palavras deles eram consideradas e tinha realmente um valor espiritual para a multidão, né? E que nós nunca... Olha, ele diz aqui, ó, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu, do nosso ego, em obras da vida eterna, que se reportam ao reino de Deus. Quer dizer, nós não podemos fazer pregações sobre nós mesmos, ou seja, nos promovermos, nos vangloriarmos com
digamos, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Não. Devemos esquecer totalmente de nós, tá? Porque nós temos que pregar sobre as obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Nós temos que pregar as coisas do reino de Deus, transmitidas a nós por Jesus, tá? E não nos promovermos, né? Visando nos sobressair em nossa comunidade. Não, nada disso. Assim, não atende, tá, aos objetivos de Jesus, no caso, e de Deus, né? Então, Emmanuel continua. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. E não por amor a nós, para a nossa promoção, para a nossa vanglória, para a nossa glória. Não, nada disso. Paulo define claramente a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus e não a nós. E ele diz aqui, não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. Não há nada a esclarecer aqui, né? Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. Quais são as funções que nos cabem? São aquelas que nós temos condições de realizá-las. Temos potencial para isso. Já aprendemos o suficiente. Sabemos ajudar e a servir aos nossos irmãos. Ok? Continuando. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições, tá vendo? Ele distribui os serviços e as tarefas de acordo, novamente, ressaltando, de acordo com o potencial de cada um de realização das tarefas atribuídas por Jesus àquele discípulo. Correto? Então ele diz, a chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral de serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor.
Quer dizer, essas condições de com as quais os discípulos participam das pregações em nome de Jesus, isso está estruturado no Evangelho de sabedoria e de amor. Claro, nós não vamos designar uma pessoa para prestar um serviço que ele não tem condições para isso. Ok? E Emmanuel continua. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Tá? Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Quer dizer, devemos atender a todos esses requisitos aqui, né? Que Emmanuel nos salientou aqui, nos relatou, que devemos, em nossas pregações, agirmos com base no Cristo, tá? Para que nós não agirmos em vão, para nós não agirmos em vão. E ele continua: ajustemo-nos à consciência do grande renovador. Olha só, ele está intimando a gente, né, a ajustarmos-nos à consciência do grande renovador. Dentro desses requisitos estudados anteriormente, tá? Nos parágrafos anteriores. Então, ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Então devemos nos ajustar à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Sim, porque nós somos humanos, nós não somos Jesus Cristo, né? E nem temos assim uma missão divina tão clara e uma consciência tão consciente, digamos assim, né, como a de Jesus, né? E poderemos ser por isso, e costumamos ser por isso,
não termos impulsos de dominação na comunidade em que nós atuamos, entendeu? Em nos sobressairmos, em nos salientarmos na comunidade em que atuamos, entendeu? Aí ele continua, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Vamos analisar isso. Ele está querendo nos dizer aqui que o companheiro da Boa Nova ele é convidado, chamado e constrangido a servir em todas as situações, em qualquer clima, entendeu? Em qualquer situação. Nós, o companheiro da Boa Nova, né? Que é o Evangelho de Jesus, nós somos convidados. Vejam bem, primeiramente nós somos convidados. Se nós somos convidados, nós podemos negar, não querer, colaborar. Com os ensinamentos de Jesus. Entendeu? Agora, se nós não aceitarmos o convite, nós passaremos a ser chamados. Convocados. Aí você já não pode mais não querer. Entendeu? Você é convocado a ajudar e a servir. E qual era aquela outra condição? Paixões justificáveis, né? E aprender, tá? Então, se ele for convidado e não aceitar, ele passa a ser chamado, ou seja, convocado e constrangido a servir. Só um momento. Muito bem, gente. Então, eu estava falando, né, que primeiro o companheiro da Boa Nova é convidado, né, a prestar serviços, podendo se negar. Mas se ele se negar, ele passa a ser chamado, o que é diferente, ele passa a ser convocado, tá? Então ele tem que prestar o serviço. E com isso, ele se sente constrangido. Como diz aqui, olha,
Constranger, né? No dicionário, significado de constranger. Tornar ou ficar embaraçado, envergonhando, envergonhar-se. Assim como também o excesso de elogios o constrange também. Olha, os sinônimos de constranger é obrigar, coagir, compelir. Então, quer dizer, nós seremos, se rejeitarmos, né, de colaborar com a divulgação da boa nova, né, nós passaremos a ser convocados, né, e isso vai nos deixar constrangidos. A servir, entendeu? Constrangido. Seremos constrangidos, quer dizer, seremos obrigados, coagidos, compelidos a servir. São palavras semelhantes. Entendeu, minha gente? Então, com isso, nós finalizamos o estudo de hoje. Espero que todos tenham compreendido e que tiremos o maior benefício possível dessa lição do Emmanuel para a gente, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez dispensada para o nosso estudo, o que não é nenhum sacrifício, mas um benefício, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E um forte abraço para todos vocês, ok? E também uma boa noite, já que são 9h38 da noite. Obrigado, minha gente. Um forte abraço.